Olá a todos. Nessa videoaula 2, nós vamos ver uma situação que não tem como resolver direto. Então, naquele primeiro exercício, ele é muito simples e ele leva a gente a entender que você resolve rápido todos os telhados e não é verdade. Aqui é uma situação de uma casa-pátio. Eu não detalhei a casa, porque eu estou preocupado com o telhado, mas esse espaço aqui no meio interno é um espaço descoberto. Então, como que você resolveria esse telhado? Segundo aquele sistema que a gente viu na primeira videoaula, o que nós faríamos? Iríamos aqui, né? É uma casa que é semelhante à outra, né? As paredes vão do nível 1 ao nível 2, então eu iria fazer o telhado aqui no nível 2. Então eu iria no menu arquitetura, clicaria em telhado, já apareceu aqui, né? O telhado com 10 centímetros. E eu tenho que agora escolher uma ferramenta para fazer linha de limite. Como eu tenho que selecionar as paredes externas, eu vou clicar em linha, selecionar linha. E sempre lembrando que quando você clica em selecionar linha, você tem que vir em deslocamento para informar qual o beiral. Eu vou colocar 80 mesmo. E aí o que eu tenho que fazer é, tendo selecionado essa ferramenta, clicar na linha externa das paredes externas. E no caso dessa construção, a parte aqui de dentro é um pátio descoberto. Então, a solução seria essa. Eu vou teclar ESC, né? Eu vou selecionar tudo e, de acordo com o primeiro exercício, eu viria aqui na inclinação, colocaria 30% e tá tudo resolvido. Eu vou clicar no tique verde e aí o Revit vem com uma informação. Ele está dizendo que ele não consegue fazer esse telhado. Então, são duas opções. Ou você cancela ou você exclui. Então, não tem solução. Então, desculpa, como que eu faria um telhado desse? A solução é resolver aos poucos. Então, você poderia selecionar essa linha e clicar nesse comando aqui em cima, que se chama... ele lembra o trim lá do AutoCAD. Aparar e estender para os cantos. Eu vou clicar nele, eu vou clicar nessa linha e vou clicar nessa linha. Ou seja, eu fechei isso aqui. Eu vou ter que desenhar essa parte aqui de novo. Eu vou pegar esse ponto, porque esse ponto aqui já era o final da linha. E vou clicar novamente lá em aparar e estender para o canto, que está aqui, né? Então, eu vou selecionar esse e esse. Eu vou teclar ESC. Eu vou apagar essa linha. E aqui tem uma água, Só estou conferindo para ver se ele fez todas com 30%, mesmo as novas, ó, tá vendo o perigo aí, ó, 30%. Então tá 30, todas aí estão com 30. Então vocês estão vendo aí que eu estou fazendo o telhado excluindo uma parte. Na hora que eu clicar no tique verde, vai dar certo, naturalmente. Só que uma parte da casa ficou sem telhado. Então muitas vezes acontecer isso. O Revit não vai conseguir resolver imediatamente, como foi no primeiro exemplo. O primeiro exemplo é mais simples. Então agora eu vou resolver o outro, como se esse primeiro telhado não existisse. Eu vou novamente clicar aqui em selecionar linha. Eu vou dar aqui a distância de 80, tem que ser a mesma, porque senão vai ficar muito estranho. E vou resolver o telhado só dessa parte. Eu vou clicar aqui no aparar estender para o canto. Teclo ESC, se eu concluir desenhar perímetro, vou selecionar tudo e vou informar para ele que eu quero com 30%, teclar aplicar. E cliquei no tique verde, se você vai lá no 3D, tá lá o telhado. Só que tem uma coisa feia, porque na verdade o Revit não entende isso como um todo. E a solução não é nada difícil. Se você selecionar um dos telhados, vai aparecer aqui um comando aqui em cima, que é o comando unir. A gente já usou esse comando em sala de aula. Então, ao selecionar um telhado, o comando unir aparece. Quando eu clicar em unir, eu seleciono novamente os dois telhados e teclo ESC, está resolvido. Vocês estão vendo aí
os 4 rincões internos, né? E os 4 espigões externos. Então, muitas vezes acontecer isso. Às vezes o Revit não vai dar conta de resolver o telhado e você terá que resolver ele aos poucos. Eu vou lá novamente na planta Site, eu vou dar um zoom e vou mostrar para vocês como é que a gente representa a planta de cobertura dentro da norma da BNT. Esse símbolo não deve aparecer, ele é um símbolo do Revit, nós sabemos para que ele serve, para poder indicar o norte verdadeiro. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, pedir para ele ocultar na vista essa categoria. E venho aqui então, aqui embaixo, em estilo visual, e vou colocar a estrutura de arame. Fica um pouco confuso, né? Mas tem que lembrar que o trabalho é representar o perímetro externo das paredes, de acordo com a norma. Eu vou então no menu anotar, que está aqui no alto, né? O menu anotar, está aqui no alto. E eu vou clicar em linha de detalhe, que está aqui, ó. Quando você clicar em linha de detalhe, você tem que lembrar que o Revit não vai adivinhar que tipo de linha que você quer fazer. Ele, por exemplo, está querendo fazer linha fina, então tu vai lá, não, eu quero projeção. E eu vou ter que selecionar qual é a ferramenta. Eu vou usar novamente selecionar linha. E eu vou selecionar a linha externa do perímetro das paredes externas, lembrando que nesse caso essas 4 paredes aqui também são externas. E na hora que você vier aqui embaixo em estilo visual, você vai colocar linha oculta novamente, tecla ESC, se você terminou de fazer o que tinha que fazer, e tá resolvido. É isso aí. Lembrando que pela norma, tem que indicar qual o sentido de declividade das águas, né? Então eu venho aqui em inclinação de ponto e basta indicar. Esse texto está com um tamanho de 2,5, se eu quisesse editar eu poderia, só queria lembrar que o texto é pequenininho assim, porque o desenho está na escala 1:100, e pela norma, normalmente os arquitetos fazem esse desenho na escala 1:200 ou 250. Aqui eu vou teclar ESC, teria sido mais eficiente se eu tivesse feito isso antes. Se eu tivesse colocado na escala, porque quando eu mudo de escala, as coisas às vezes não ficam tão bem assim, né? Então, tá lá de acordo com a norma, a representação da cobertura, e eu tenho que vir aqui no alto, em texto, aqui nessa letra A, e tem que vir aqui na letra A com seta, e vou puxar uma seta escrevendo o tipo de telha. Aqui eu estou fazendo só para exemplificar, telha cerâmica tipo capa e canal. E tá resolvido o telhado. É isso, não é uma coisa muito complicada. Eu vou fazer um vídeo em seguida mostrando um outro caso, que eu vou pegar do livro que eu havia mencionado no primeiro vídeo, Desenho Arquitetônico do Oberg, que vocês conseguem encontrar na internet em PDF. E depois eu quero mostrar o telhado por extrusão, que é uma outra forma de telhado. E finalmente, num outro vídeo, nós vamos montar uma prancha. Tá? Um caso, seu professor de projeto ou seu professor de representação passar um exercício que você tiver que imprimir ou salvar em PDF, isso é possível. É isso. Quem puder pegar o arquivo, eu vou deixar o arquivo original dessa casa que eu usei agora, tanto no Drive da disciplina Modelos Digitais 3, e vou enviar para vocês pelo SGA o link, e vou deixar também no Canvas, se você quiser e tiver condição de fazer o download do Canvas, também é possível. Aí você pode repetir o exercício. Então é isso. Um abraço a todos.